Olá, muita saúde, paz e alegria para você e para toda a sua família. O evangelho de hoje é Lucas, capítulo 20, versículos de 27 a 40. Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que negam a ressurreição e lhe perguntaram: Moisés, mestre, deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva. E assim os 7. Todos morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus: nesta vida, os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento. E já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos, serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam, Moisés também o indicou na passagem da sarça ardente, quando chama o Senhor de o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. O Deus não é Deus dos mortos, mas sim dos vivos, pois todos vivem para Ele. Alguns doutores da lei disseram a Jesus: Mestre, tu falaste muito bem. E ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja Deus por esta palavra que o Senhor nos entrega. Esta palavra que vem nos iluminar, nos dar sentido para a nossa vida. Veja que quando aproximaram de Jesus alguns saduceus que negam a ressurreição, quiseram colocar a Jesus uma situação que, de certa maneira, olhando só de baixo para cima, da terra para o céu, pode parecer problemática. Mas quando se olha do céu para a terra, ela é solucionada pela filiação única que todos teremos de Deus. Ao apresentar 7 irmãos que casam com a mesma mulher e questionarem com quem essa mulher vai viver para sempre na eternidade, com o primeiro, com o segundo, com o terceiro marido? E aí Jesus tem essa resposta extraordinária. No céu não se dá em casamento e nem se casa. Porque no céu seremos como anjos de Deus. Veja que futuro brilhante Deus nos reserva. Seremos todos filhos de Deus. Seremos governados pelo sentimento único que terá no céu. O sentimento de fraternidade e a subordinação a um Deus que é Pai nosso e nos faz irmãos do seu Filho Jesus. Sermos todos irmãos em Deus e com o próprio Jesus participar dessa vida eterna. Quando Jesus nos apresenta que no reino dos céus, aqueles que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e que vão participar da vida futura, além de não se casarem, não se darem em casamento, não poderão morrer mais e serão iguais aos anjos. Vejamos que Deus nos dará uma dignidade de uma criatura que tem uma perfeição bem superior a nós. E buscar o reino de Deus vale a pena exatamente porque o que Deus tem preparado para nós na sua casa paterna é algo que os olhos não viram, o coração jamais contemplou, mas que Deus há de nos dar. Uma vida melhor do que a vida do paraíso de Adão e Eva. Deus nos dará a vida de filhos eternos do Pai no Filho, pela força do Espírito Santo. Seremos como anjos de Deus, seremos filhos de Deus. Por quê? Porque vamos participar
dessa ressurreição. E Jesus então nos garante que a ressurreição não é algo que eu possa excluir da minha vida. Não, todos nós ressuscitaremos para a vida eterna como filhos de Deus ou para a morte eterna. E aí seria para a subordinação absoluta ao mal, que é o demônio. Que o Deus vivo e santo nos abençoe, nos proteja, nos santifique e nos faça ter claro em nossas vidas. Essa vida precisa ser vivida em função da vida eterna, daquela que Jesus já conquistou, mas que eu preciso acolhê-la e assumi-la na minha vida. Abençoe-nos o Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Saúde e paz para você e para todos os seus.